Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de Microsoft Excel. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos iniciar aí o nosso conteúdo revisando a atividade da aula passada relacionada ao PROC-V. Tá certo, gente? Antes de falarmos aí sobre um novo assunto. E aí, como é que a gente vai fazer para solucionar aqui esse exercício? Aqui eu tenho um campo de localização de pessoas, onde eu quero saber, baseado nesse código, qual o nome, qual o endereço, qual o bairro, qual a cidade, qual o estado desta pessoa em questão, tá? E aí como é que eu faço para localizar esses dados utilizando essa base de dados ou essa lista de pessoas? Primeiro, para facilitar o processo, nós vamos nomear esta área, tá? Vamos selecionar toda esta área e vamos dar um nome para ela. Então, após selecionado, eu vou clicar aqui na caixa de nome e vou chamar isso aqui de base, tá? Vou dar um Enter para nomear. E a partir de então, eu vou começar aqui a minha fórmula PROC-V através do campo nome, né? Do lado do campo nome lá para responder o nome da pessoa baseado no código, localizar essa pessoa iniciando pelo nome dela, tá? Então, nós vamos inserir a fórmula igual PROC-V, vamos abrir parênteses, e vamos inserir o valor procurado, que é o valor em comum que eu tenho aqui, que eu também devo ter aqui, ó, que no caso é o código. Então eu tenho o código, ou os códigos na área chamada de lista de pessoas, que nós nomeamos de base, e eu tenho o código que eu estou procurando. Então esse é um valor em comum, né, um valor procurado. Então eu vou clicar aqui no código, vou dar um ponto e vírgula e vou para a segunda etapa. A segunda etapa é qual a matriz tabela. A matriz tabela é sempre a área onde você está procurando alguma coisa, tá? Que no caso aqui do nosso exemplo é a lista de pessoas, que nós nomeamos como base, tá? Poderia ser outro nome, poderia ser lista, por exemplo, mas eu defini o nome base, então vamos continuar usando este nome, né? Que representa a base de dados. Então, está nomeado aqui, ó, base, localizou bonitinho, tá vendo? Vamos em frente, ponto e vírgula. Número índice de coluna. Qual é, no caso, a coluna onde você está localizando alguma coisa, ou está procurando, melhor dizendo, alguma coisa, tá? Eu estou buscando o nome da pessoa nesse primeiro caso. Então eu vou contar sempre da esquerda para a direita qual é o número da coluna que eu desejo localizar a informação. Então eu tenho aqui, ó, a coluna 1 que é código, a coluna 2 que é a nome. Então aqui eu já localizei o número da coluna, que é a coluna número 2. E ponto e vírgula zero para definirmos que a localização de dados deve ser uma correspondência exata, tá? A informação que eu procuro tem que ser exata, ou seja, tem que ser a partir do código 1001 e não um código diferente deste, tá? Fechamos o parênteses, vamos dar um Enter e pronto. Código 1001 localizou o nome Eduardo, está correto, tá? E como é que faríamos para resolver as colunas de baixo, tá? Eu vou clicar aqui na setinha ao lado e vou arrastar a fórmula daqui para cá. Vai resolver? Não, mas eu vou dar dois cliques aqui dentro, ó, e eu vou ter já a fórmula pronta. A única coisa que eu devo modificar aqui, nesse caso, é o número da coluna, né? O número da coluna que eu estou procurando e também o código, tá? Porque o código desceu, conforme eu arrastei, ó, de B4 ele foi para B5, tá? Então tem que voltar para B4 aqui, ó. B4, base. E aqui eu não estou procurando mais da 2, ó. Então para você resolver as outras é muito simples, uma vez que você entendeu como fazer, tá? Então o número da coluna é o segundo ainda? Não, porque você não está mais procurando o nome, você está procurando endereço. Portanto, o número de índice da coluna é o 3 e não mais o 2. Enter e pronto, está lá o endereço. Cortado aqui por causa do tamanho da célula, mas está aqui completinho, tá vendo? E a mesma coisa se dá nas demais, pessoal. Então sempre vai ser dessa forma, ó. PROC-V, abre parênteses, valor procurado, ponto e vírgula, matriz tabela que é o nome base que nós demos para esta área, número da coluna, a única coisa que muda é o número da coluna, tá? Agora você está procurando bairro, então o número da coluna é o 1, 2, 3, 4. Número da coluna 4,
ponto e vírgula, 0, fecha parênteses, enter. E pronto, pessoal, tá lá feito aí o nosso exercício, tá lá localizado lá a nossa pessoa, né, o nosso funcionário e os dados desse funcionário através do campo localizando pessoas, e a mesma coisa se dá no cidade e estado. A única coisa que você vai mudar é o número da coluna em que você está buscando uma informação, tá, pessoal? Então não existe mistério aí para fazermos essa atividade. Espero que eu tenha esclarecido aí a dúvida de vocês, caso alguém tenha tido na hora de realizar o exercício, tá ok? E vamos em frente, já que nós já solucionamos essa questão. Eu vou criar aqui um novo arquivo. Na verdade, eu vou abrir aqui um arquivo que eu já tenha. Creio que eu já tenho aqui um pequeno exemplo para facilitarmos, tá? Vamos ver se esse exemplo aqui nos atende. Vou fazer um novo exemplo. Vou fazer um pequeno novo exemplo e você pode fazer junto comigo aí no seu Excel, tá bom? Então vou clicar aqui em arquivo novo, pasta em branco de trabalho e vamos lá, um exemplo simples, tá? Um exemplo simples aí que a gente pode fazer. Será um relatório de vendas. Relatório de vendas. E aqui embaixo eu vou colocar aqui, ó, vendedor ou vendedora. E ao lado eu vou colocar os meses, tá? Mês, mês, a quantidade vendida. Quantidade vendida, a gente vai colocar essa quantidade já em real, tá? Aumentar o tamanho da célula. E vamos lá, pessoal. Como a gente já aprendeu, ó, é possível que a gente facilite aqui a questão do mês, né? Colocando o mês aqui em cima. Eu vou só abreviar o mês, também funciona, tá? Vou clicar na célula e vou arrastar. Então, digamos que seja o trimestre, tá? Janeiro, fevereiro e março. E aqui nós vamos colocar os vendedores. Vou colocar aqui alguns vendedores de exemplo. E aqui a quantidade vendida. Eu vou fazer uma pequena reorganização aqui na planilha, tá, pessoal? Para que o nosso gráfico aqui, que a gente vai explicar para vocês, fique bem organizado, tá? Facilitar aqui a organização. Então, pessoal, basicamente a modificação que eu fiz aqui foi que eu coloquei o mês na parte superior, tá? Então, apaguei da forma que estava, daqui para cá, e coloquei assim, ó, tá? Nessa posição. Então, se você estiver aí criando a sua planilhazinha, por favor, só apague essa pequena modificação, tá? E altere aí junto comigo. E aí vamos aos valores. Vamos aos valores das vendas. Então,
No mês de janeiro, o João vendeu 2.000, José vendeu 1.700. Nesse caso, eu não vou colocar ponto nem vírgula, depois a gente vai configurar lá no grupo número, tá, pessoal? Melhor forma que a gente pode fazer aí. Então vamos aos valores aqui. E agora vamos colocar também os valores de março. Ok, gente, então aqui estão os valores de exemplo da venda, da performance de cada vendedor dentro de cada mês. Eu vou clicar aqui, vou clicar na notinha e vou alterar de geral para contábil. Então aqui estão os valores em real, né? Quanto que cada um vendeu em real em cada mês, ok? E aí se eu perguntar para vocês o seguinte, galera, quem vendeu mais aí no mês de janeiro? Você vai conseguir identificar? Sim, porém você vai demorar um tempinho aí para comparar a performance de cada um dos vendedores, na verdade. A mesma coisa acontece no mês de fevereiro e no mês de março. O que eu vou ensinar para vocês aí na aula de hoje que vai facilitar esse processo, tá? Não somente de quem está utilizando o Excel, mas daquele que vai visualizar esses resultados aqui, esse conteúdo. Nós vamos ensinar a utilizar a ferramenta gráficos, tá? Gráfico nada mais é do que a imagem basicamente representativa desse conteúdo que nós temos aqui na tela. Então, basicamente, nós vamos criar um desenho que vai representar tudo isso aqui de forma simples e fácil de compreensão, ou seja, qualquer pessoa que visualizar vai entender claramente o que esse resultado significa, tá? E vocês vão conseguir ler muito mais fácil e mais rápido o que significa cada resultado em questão, ok? Então nós vamos selecionar o relatório de vendas, toda essa área, vamos clicar em inserir e em seguida vamos na área gráficos, tá? Em algumas versões você tem um botão gráfico e aí clicando no botão gráfico ele exibe um menu. Nesse caso nós não temos, já vamos direto para gráficos, tá? E aqui a gente tem os modelinhos. Vamos utilizar um modelo tradicional que é o modelo colunas. Vamos clicar em colunas. Vamos usar colunas 3D e vamos utilizar essa primeira opção de colunas 3D, que é a coluna 3D agrupadas, ok? Feito isso, pessoal, ele já criou o gráfico para a gente aqui, tá? Aqui já tem basicamente uma representação do que nós fizemos aqui, mas para facilitar a compreensão, eu vou pedir para vocês clicarem aqui, ó, em alterar linha barra coluna para a gente inverter, tá? A gente inverter aqui o nosso gráfico e a leitura ficar um pouco mais fácil, tá? De mais fácil compreensão. Da seguinte forma, ó, aqui agora nós temos os meses e aqui nós temos os vendedores, tá? E aí se eu perguntar para vocês, quem vendeu mais no mês de janeiro, ó, muito fácil de você me indicar lá, a barra mais alta, que representa a Rosana. Quem vendeu mais em fevereiro? Quem vendeu mais em fevereiro, ó lá, barra azul, que representa o João. E quem vendeu menos em fevereiro? Barra verdinha lá, que representa o Arthur. Quem vendeu mais em março? Quem vendeu mais em março aqui? Barra azul escura, que representa o João. Quem vendeu menos? Quem vendeu menos, barra vermelha, que representa o José.
Então, para que vocês possam entender, ó, fica muito mais fácil a compreensão do que você ter que fazer a comparação dos números, né? Basicamente, você tem que fazer a comparação das barrinhas para entender quem vendeu mais, quem vendeu menos, como que foi a performance de cada um em cada mês. Então, por isso, a ferramenta gráfica é muito interessante, muito utilizada, muito útil e muito requisitada no mercado de trabalho dentro do Excel, tá, pessoal? E aí dentro do gráfico nós vamos ter aqui alguns recursos, algumas opções de configuração. Quando nós clicamos aqui no nosso gráfico, na parte branca ou em qualquer região aqui do gráfico, ele vai exibir uma ferramenta chamada ferramentas de gráfico, onde eu vou ter a guia design, basicamente para mudar a parte visual do gráfico, onde eu vou ter algumas opções, como alterar o tipo ou modelo do gráfico, salvar esse gráfico como modelo, caso eu faça alguma modificação importante, queira deixar salva, alterar linhas e colunas, que basicamente foi o que a gente fez para inverter a ordem da exibição de dados, selecionar os dados, caso a gente tenha esquecido de selecionar alguma coisa ou queira tirar a seleção de algo, tá? Layout de gráfico são algumas modificações que podem ser inseridas de forma automática no meu gráfico, tá? Nesse momento eu não vou fazer essas modificações. E estilo de gráfico eu tenho alguns exemplos, tá vendo? Já prontos, alguns os estilos prontos de layout, né? De design, melhor dizendo, né? De aparência, né? Nosso gráfico aí que eu já posso inserir diretamente, tá? Eu vou deixar ele nesse momento tradicional. Não vou fazer as modificações. Você pode ficar à vontade aí para fazer algumas modificações no seu gráfico aí, caso queira, tá? Vamos clicar aqui em Layout e vamos ver o que tem em Layout aqui. Em Layout eu tenho mais algumas opções e algumas possibilidades. Vamos focar aqui nas mais importantes, nas principais nesse momento, que é a possibilidade de eu inserir um título. Ó. Observe que o título não veio, então vou clicar em título do gráfico e vou colocar aqui ó, acima do gráfico. Ó. Tá vendo? Ele criou uma caixinha e dentro dessa caixinha eu posso digitar aqui ó, relatório de vendas. Aqui eu tenho os eixos de título, basicamente os eixos de título aí. Caso eu queira criar esse títulozinho aqui embaixo, tá vendo? Títulos de eixo. Legenda, que é essa área aqui, eu posso configurar a posição, ó. Ela à direita, do jeito que está, ela na parte superior, esquerda, abaixo, sobrepor a legenda, ela vai ficar na frente do gráfico, e sobrepor à esquerda, ela vai ficar do lado de cá, sobreposta, tá? Não vou mudar a posição, mas serviria aqui para a gente mudar a posição ou desativar, por exemplo, tá vendo? Rótulos, rótulos de dados. Rótulos de dados basicamente vai exibir aqui o valor que nós temos aqui. Deixa eu voltar. O valor que nós temos aqui no exemplo, tá? Mas nesse tipo de gráfico não cabe, tá vendo? Fica muita informação. Então nesse caso eu vou nenhum, vou colocar como nenhum, tá? Vou na opção nenhum. Tabela de dados serve para a gente criar uma tabelinha igual a do Excel aqui embaixo, tá vendo? Então fica totalmente explicativo, né? Além dos desenhos, os resultados em valores, tá? Em alguns casos, cabe aí de você utilizar isso. E aqui a gente configura os eixos, né? As informações de eixo aqui, como por exemplo, exibir aqui uma informação ou não exibir, tá? Então aqui no eixo principal, ó, se eu desativar, ele vai tirar essa informação aqui de baixo dos meses, né? E aqui no eixo principal, também posso desativar, ele vai tirar aqueles valores aqui no lateral que são importantes. Então nesse caso eu vou deixar aqui o eixo bonitinho. Espera aí que eu fui na opção de grades. Vou deixar aqui, ó, mostrar eixo padrão. E em grades eu vou deixar nenhuma, né? Vou desativar lá a opção de grades. Possibilidade aqui de a gente colocar mais grades, mais linhas de orientação, mas essas linhas que são exibidas para a gente já são suficientes, tá? E nós temos o menu formatar, pessoal, do gráfico, que vai servir aí para a gente fazer formatações manuais no nosso gráfico. Caso eu queira mudar aqui, por exemplo, o meu título e queira inserir um word art, tá vendo? Vou deixar ele mais bonito.
eu posso também, por exemplo, mudar as cores das barras, tá? Manualmente. Então, quando eu clico aqui no azul, ó, todos os azuis foram selecionados, tá vendo? Então, eu posso vir aqui em preenchimento da forma e mudar aqui a cor desta barra, por exemplo. Então, a ferramenta formatar ela tem esse sentido, permite que você faça a formatação manual, diferente do design que você tem os estilozinhos prontos, que você pode ir mudando tudo manualmente, os valores, as barrinhas, a legenda, os meses ou até mesmo o fundo, tá? Se você der um clique no fundo, você pode, ó, mudar a cor do fundo também, tá ok? Bem, pessoal, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Na próxima aula, nós vamos dar continuidade no módulo de Excel e vamos disponibilizar para vocês também atividades, tá? Para que vocês possam praticar e exercitar o conhecimento que foi passado na aula de hoje. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Até a próxima aula.